Bem com você, eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Hoje já estamos aqui em nossa quarta aula. Alguns alunos tiveram sábado letivo, então para esse já é a quinta aula. Olha só, estamos avançando no segundo bimestre. Lembrando que nós estamos dentro do conteúdo de estudos sobre os mitos. Na primeira aula tivemos uma introdução geral. Na segunda, nós estudamos sobre a parte de cosmogonia. Tivemos o sábado letivo com alguns alunos sobre Eros e Psique. Na aula passada, nós falamos sobre mitologia grega. E hoje, finalizando o conteúdo sobre mitologia grega, eu trago para vocês uma alegoria muito interessante. Nós vamos estudar hoje sobre uma obra de Sófocles, lá mais ou menos do período de 427 a.C. Dentre as obras de Sófocles, ele produziu também Antígona e Édipo em Colombo. Olha para vocês terem ideia do que é esse mito. Eu vou te chamar de mito, mas ele na verdade é uma obra de teatro, só porque ele tem uma explicação muito próxima, muito compreensível dentro de uma perspectiva de mito. Vocês vão entender daqui para o final, tá bom? Fiquem comigo. Olha só, segundo o filósofo Aristóteles, esta é uma peça grega por excelência, ela é a referência. O contexto onde se passa é na cidade de Tebas. Atualmente, Tebas está no Egito. No entanto, a Tebas do qual se refere a história, que nós vamos narrar hoje, é esse mito, estava no território da Grécia Antiga. Então, para compreendermos a família real de Tebas, era o rei Laios e a rainha Jocasta. A rainha Jocasta estava grávida do rei Laio, óbvio, né? E então eles vão ao oráculo, como era de costume, o oráculo de Delfos, para saber o destino da criança prestes a nascer. E então vão ao oráculo. Chega no oráculo, o oráculo profere a seguinte profecia: se for um menino, estará condenado a matar o pai e se casar com a mãe. Por infelicidade do destino, o casal teve um menino. Nasceu um menino. O rei Laios, claro que ele não ia permitir que acontecesse essa tragédia. Então, para se livrar dessa tragédia, desse destino, ele mandou um servo, chegou para um soldado, um servo dele, falou: olha, pega esse menino aqui, ó, e se livra dele. E aí o soldado pegou a criança, levou para o local bem longe, e chegando lá, sacou a sua espada, mas ele viu aquilo lá e se compadeceu da criança. Pegou uma corda, amarrou a criança pelos pés, a deixou pendurada em uma árvore próximo à estrada e sumiu dali. Um camponês que passava por perto encontrou a criança, desamarrou-a, tirou da árvore e levou-a para a cidade de Corinto. E apresentou o bebê que havia encontrado ao rei e contou a história ao rei. O rei, neste caso, a família real de Corinto, era o rei Pólibo e a rainha Mérope. A rainha Mérope era estéril e não podia ter filhos. Então, resolveram adotar a criança trazida pelo camponês e desde então essa criança seria tratada como filho do casal e seria herdeiro do trono de Corinto. Deram-lhe o nome de Édipo, que significa pés inchados ou pés machucados. A criança foi muito bem cuidada, cresceu forte e saudável. Isso, tempos passaram-se tempos, e muito tempo depois, quando chegou o momento de se preparar para ser o novo rei de Corinto, já no final da sua juventude, começando ali praticamente a sua vida adulta, claro, era costume, Édipo foi ao oráculo de Delfos. Então o oráculo lhe deu esta seguinte profecia: você, Édipo, está destinado a matar o seu pai e a se casar com a sua mãe. Ao saber disso, Édipo ficou entristecido, decepcionado, indignado, tudo ao mesmo tempo. E então ele nem voltou para casa. Tomou seu cavalo e decidiu fugir dali mesmo, para evitar que o seu destino se cumpra. Ele não queria que aquela tragédia acontecesse. Aonde já pensou matar o seu pai, o rei Pólibo, e casar-se com a rainha Mérope?
Para evitar essa tragédia, ele tomou o seu cavalo e fugiu. Decidiu fugir de Corinto e vagar pelo mundo, quem sabe iria para Tebas. E então se foi. Em suas andanças pelo mundo, vagando por aí, em uma encruzilhada deparou-se com isso ele já estava a caminho de Tebas. Em uma encruzilhada, deparou-se com uma carruagem muito imponente, com um homem muito arrogante, que lhe mandou sair do caminho. Édipo tinha o mesmo direito que aquele homem de trafegar por aquela estrada. E então Édipo não gostou de como foi tratado, se recusou e disse que não sairia. Então, o servo daquele homem desceu da carruagem, veio até Édipo e matou o seu cavalo. Édipo ficou furioso, muito furioso, porque haviam matado o seu cavalo. E então ele era muito forte, porque ele havia sido treinado, preparado, educado para ser o rei de Corinto. Édipo se levantou, sacou da espada e matou geral. Jogou a carruagem num abismo, matou todos. No entanto, escapou um soldado. Édipo não tinha nada a perder, não estava por aí nada, não estava nem aí com nada. Então ele nem se importou, deixe que fuja. E aquele soldado fugiu a mais de 1000 por hora. Saiu dali na carreira. E Édipo seguiu o seu caminho. Sem ele, nem beira, sem saber para onde ir, nem para onde chegar. Depois de algum tempo, ele ficou sabendo o anúncio do que estava ocorrendo em Tebas, ali não muito longe. Depois que o rei de Tebas havia sido morto de maneira misteriosa, estava sendo anunciado o seguinte fato: Tebas está sendo castigado por um monstro chamado Esfinge. Precisamos de herói para derrotá-los. Sabe, Édipo sentiu-se chamado com aquilo ali, sentiu desafiado. Ele não tinha nada a perder. Para casa ele não voltaria porque ele não ia fazer acontecer aquela tragédia. Já pensou matar o próprio pai e casar-se com a própria mãe? Então nesse momento Édipo ruma-se em direção a Tebas. Já não tinha nada a perder e o encontro com a Esfinge se dá. A Esfinge era um monstro com corpo de leão e cabeça de mulher. E devorava as pessoas que não decifravam o seu enigma. E então, diante de Édipo, ela lança-lhe logo a célebre frase: decifra-me ou morra. E é claro, então o monstro lança sua charada: que animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? Como nenhum dos homens conseguiam decifrar tal enigma, logo a Esfinge os devorava. Mas Édipo era esperto e resolveu tentar a sorte. Respondeu ele: é o homem, pois engatinha na infância, anda ereto em pé na idade adulta e necessita de uma bengala na velhice. Quando ele engatia, tem 4 pernas. Quando está ereto, andando em pé na fase adulta, tem 2. E quando ele está velho de bengala, tem 3. Com seu enigma decifrado, a Esfinge sofreu grande frustração, porque ela não esperava que isso fosse acontecer. E de tamanha frustração, ela se jogou no precipício e morreu. Foi derrotada. E aí a população, o povo vendo o feito de Édipo, o trataram como um herói. E para compensá-lo por ter libertado a cidade daquele monstro, lhe ofereceram a mão da rainha viúva em casamento por ter livrado de tal monstro. E então Édipo se casa com a rainha viúva e se torna o novo rei de Tebas. Tem 4 filhos com a rainha Jocasta: Antígona, Ismênia, Etéocles e Polínice. A cidade de Tebas foi acometida então de um grande infortúnio de pragas. Então Creonte vai ao oráculo de Delfos para saber o que fazer para acabar com a maldição que importunava Tebas. Então o oráculo de Delfos diz a Creonte que é preciso encontrar o assassino do rei Laio. Creonte chega e diz isso então a Édipo.
Então Édipo foi ao oráculo de Delfos saber por que os deuses tinham castigado o seu reino. E então o oráculo lhe diz: você terá que expulsar de Tebas o assassino do rei Laios. Somente assim o seu reino terá paz. Então Édipo parte fissurado em encontrar tal assassino e puni-lo duramente. Mas o cego Tiresias, chamado para ajudar na investigação, era considerado ele o vidente de Tebas, adverte cuidadosamente Édipo e tenta convencer Édipo a parar com isso. E lhe diz que o assassino de Laio está muito mais perto do que ele imagina. Mas Édipo reafirma seu juramento de punir cruelmente aquele assassino. No entanto, algumas versões da tradução do texto aqui nos deixam numa encruzilhada. Mas então Édipo retoma o oráculo e diz tudo o que estava acontecendo. E aí o oráculo lhe diz: tudo isso está acontecendo porque a profecia de sua vida tinha se cumprido. Nem todas as versões trazem esse trecho, mas essa que a gente está levando em consideração traz esse trecho em que o oráculo diz para Édipo: tudo isso está acontecendo porque a profecia de sua vida se cumpriu. Já em seu palácio com Tiresias, no entanto, Édipo lembra da profecia. Qual era a profecia? Que ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Nesse instante chega um mensageiro de Corinto afirmando que o seu pai, o rei Pólibo, havia morrido. E também esse mesmo mensageiro conta-lhe que ele não era filho biológico do rei Pólipo, mas ele era adotado. Ele havia sido adotado pelo rei Pólipo e pela rainha Mérope. Ao mesmo tempo que aparece o mensageiro, esse mensageiro também era soldado do rei Laio. E este soldado, esse servo, era o que havia escapado da briga na encruzilhada. E este lhe conta que naquele dia ele não tinha matado apenas um velho arrogante, mas que aquele homem era o rei Laio de Tebas, antigo esposo da rainha Jocasta, seu pai, pois este soldado era o mesmo soldado de confiança do rei Laio, que teria sido designado a ele a tarefa de se livrar daquele bebê. E então junta-se todas as peças do quebra-cabeça. Agora Édipo percebe como tudo aconteceu e que seu destino, de fato, tinha se cumprido. Matou seu pai, o velho arrogante da carruagem. Casou-se com a sua mãe, a rainha Jocasta, viúva, e que ele era filho da rainha Jocasta e esposo dela. Então ele era pai dos filhos de Jocasta e também irmão dos seus filhos. Neste momento, perplexa de angústia, então Jocasta afirma a célebre frase: de que serve afligir-se em meio de terrores, se o homem vive a lei do acaso, e se nada pode prever ou pressentir? O mais acertado é entregar-se ao destino. Jocasta, na verdade, expressa a concepção grega do que é o destino, de que cada um está traçado pelos deuses e que não adianta fugir dele, e a única saída seria se entregar a ele, pois não adianta fugir do destino. Rainha Jocasta, por não aguentar toda essa tragédia, comete suicídio. Édipo, com o sentimento de culpa diante de tudo isso que havia acontecido, fura os seus próprios olhos e foge da cidade de Teba para livrar a cidade do castigo dos deuses. E então o texto é fechado com a frase de Corifeu, o narrador da história: não consideremos feliz nenhum ser humano enquanto ele não tiver atingido, sem sofrer, os golpes da fatalidade, o termo de sua vida. Ou seja, não podemos considerar ninguém feliz até que sua vida se encerre, pois o destino sempre poderá ainda lhe pregar alguma peça enquanto houver vida.
Pois bem, essa é a história de Édipo Rei. Espero que vocês tenham gostado da história. Vou deixar a atividade e fique atento, porque eu sei que você não respondeu todas as atividades. Então responda, não deixe elas se acumularem. Grande abraço para você, beijo no seu coração. E como você pôde ver, essa história explica a questão do destino. E hoje, você acredita em destino? E eu quero deixar para você essa pergunta. Você acredita em destino? Acredita em vida premeditada? Pois bem, grande abraço para você e estude bastante. Que Deus nos abençoe.